A aula de hoje é sobre o conceito de democracia e esfera pública em Habermas. Nesse trimestre também vamos estudar a escola de Frankfurt e o Habermas, filósofo e sociólogo alemão, ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt, né? Então ele defende, né, o que é mais importante para ele é pensar como as pessoas podem conviver juntas de maneira democrática. É sobre isso que é o enfoque dele, né? Como é que a gente pode conviver junto? Mas não basta conviver junto, tem que ser de maneira democrática, né? Então, ele traz uma ideia de esfera pública para dentro da democracia. A esfera pública seria um espaço em que a gente possa debater opiniões contrárias e chegar a um consenso, a uma conclusão de maneira racional. Essa que é a preocupação dele, né? Então, ele dá um nome para isso, que seria a democracia deliberativa, que vai além da democracia tal como ela acontece hoje no Brasil. Porque a democracia deliberativa, ela tem que ir além da eleição e além do voto. Isso não é o suficiente. É necessário ter esferas públicas, né, para que as pessoas possam, repito, trazer as suas ideias contrárias, dialogar e chegar a um consenso racional. Então, o termo racional, razão, é muito essa coisa do filósofo, né, de trabalhar a razão, né, acreditar na razão. Alguns podem dizer, não, mas isso não vai dar certo. As pessoas vão discutir e não vão chegar a conclusão nenhuma. Mas o papel dele é acreditar na razão, né? Que ela existe, sim, é possível se guiar por ela. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês das câmaras municipais, né? Quando elas fazem audiências públicas para debater certas questões, né? Isso vai além, né? Todo bairro, por exemplo, deveria ter uma associação de bairro. E os bairros têm essas associações, mas na maioria das vezes estão lá inabitadas, né, sucateadas. Então, não basta, gente, dizer que a gente vive numa democracia. A gente tem que trazer as opiniões diversas. As redes sociais, por exemplo, ela pode sim ser um espaço de esfera pública, né? Quando nós começamos a ter as manifestações de julho aqui no Brasil, né, lá de 2013, que começaram com a ideia do passe livre, da redução das passagens de ônibus, né? Eu vivi aquele período, eu estava na universidade, e a gente colocava facilmente 100 mil pessoas na rua, né? Caminhávamos lá do centro da prefeitura de Porto Alegre, subíamos aquele túnel ali do centro, 100 mil pessoas, aquele túnel tomado, né? E tudo aquilo se deu por conta das organizações feitas dentro das redes sociais. Só que acontece que muitas vezes se torna um espaço de fake news e de polarização, né? E de ofensas. Fake news é, obviamente, as notícias falsas que são disseminadas, né? A polarização é quando eu entro na rede social e só discuto com quem pensa que nem eu. Eu não consigo ter um diálogo, uma conversa racional com alguém que pensa diferente. E aí se torna um espaço de discurso de ódio, né? Mas a ideia era que nós pudéssemos, gente, conversar racionalmente sobre qualquer questão, porque nós somos seres racionais, temos a capacidade para isso. E aí teve um período, acho que foi nos anos 90 ou anos 80, que o Habermas visitou o Brasil e fizeram uma entrevista com ele, né? E ele estava lá defendendo a democracia deliberativa. Até que contaram para ele sobre a Rede Globo. E ele disse, olha, então aqui é impossível aplicar uma democracia deliberativa. Porque isso tudo tem que se dar, gente, com comunicação constante. Então, depende da mídia. Hoje seria as redes sociais, mas naquela época era a Rede Globo e ainda hoje é. A Globo elegia um presidente da República, né? Transparência e respeito. Tudo que a grande emissora do Brasil não consegue fazer. Ela não traz a notícia de maneira respeitosa, de maneira imparcial. É sempre com segundos interesses. É sempre favorecendo quem ela quer. Muitas vezes através do sensacionalismo também, né? Então, durante muitos anos, a Rede Globo batia no Lula, né? Como se estivesse batendo num cachorro morto, né? Não trazia de maneira nenhuma a fala do advogado dele, das pessoas que pensavam que nem ele, a história dele, né? Todos os avanços que o Brasil conquistou com ele, que são extraordinários. E aí não é defender Lula ou não defender, é uma questão de analisar a realidade. Eu lembro, eu tinha 7 anos de idade, o Brasil era uma coisa sem o Lula, e depois que ele tomou o poder, mudou absurdamente. Eu lembro que eu era criança e eu ficava, cara, o que está acontecendo nesse país? Eu lembro que quando eu pegava ônibus sozinho, quando eu era criança, eu morria de medo de pegar ônibus sozinho. Porque toda parada de ônibus tinha 3, 4 crianças dormindo no chão, né? Hoje em dia isso não tem mais.
Então a Globo batia nele, não era de maneira respeitosa, não era de maneira transparente, e depois chegou um momento que ela começou a bater no Bolsonaro. E bate até hoje também, né? E não traz também muito a opinião dele, é sempre um discurso manipulado. Então, para que a democracia deliberativa funcione, é necessário transparência e esferas públicas para o debate. É como se o Habermas acreditasse que nós, usando a capacidade da razão, a gente consegue fazer as coisas certas. Ele acredita na razão. Só que para isso tem que ter comunicação constante, transparência e respeito, né? Vamos dar um exemplo que alguém resolve montar um grêmio estudantil aqui na escola. Alguém do terceiro ano, né? E aí tem algum projeto que divide a escola. E aí o Grêmio resolve trazer lá pro seu podcast do Grêmio, né? Lá no YouTube, só a opinião que é a mesma que os membros do Grêmio defendem. Aí não é democracia, nem deliberativa, porque não traz as opiniões opostas. Então, quando a gente diverge, a gente pode crescer. Ele acredita nisso. Então tem vários conceitos de democracia que a gente vai analisando ao longo do trimestre. E essa aqui é uma das. É a democracia deliberativa.